Olá, estamos de volta com mais um programa Conexão Brasília. A ideia é trazer para você as principais notícias da semana no Congresso. Nesta edição, infelizmente não teremos a nossa apresentadora oficial, a senadora Vanessa Graziotin. Ela está em missão do Senado no México e voltará aqui com você na próxima semana. Eu sou Marciele Brum e de Brasília lhe apresento os principais destaques do programa de hoje. Vamos falar sobre o novo livro de Almino Afonso, ex-ministro do Trabalho. Teremos também o lançamento da campanha Eu Ligo 180 no Congresso. E trataremos ainda da prorrogação por mais 50 anos dos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus. Neste primeiro bloco, o tema é o livro de Almino Afonso, que retrata o ano de 1964, ano em que ocorreu o golpe militar. Veja a matéria. O autor do livro, Almino Monteiro Álvares Afonso, nasceu na cidade de Humaitá, no Amazonas, em 1929. Foi eleito deputado federal pela primeira vez no estado em 1958, aos 29 anos. Tornou-se ministro do Trabalho em 1963, com apenas 33 anos. Foi uma solenidade concorrida na Biblioteca do Senado. O ex-deputado federal pelo Amazonas e ex-vice-governador de São Paulo, Almino Afonso, foi prestigiado por mais de 20 senadores. 1964, na visão do ministro do Trabalho de João Goulart, é o nome do livro de 700 páginas. A obra faz uma análise dos fatos que resultaram no golpe militar no país. Almino Afonso é natural de Humaitá, no Amazonas. Após o golpe militar, ele viveu por 12 anos no exílio e, ao retornar ao país, ocupou cargos importantes, como vice-governador de São Paulo e conselheiro da República no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A senadora Vanessa Graziotin, uma das autoras do requerimento que resultou no convite, agradeceu a presença do escritor no Senado. Não era contra, mas era contra os trabalhadores, era contra o povo, era contra distribuir a riqueza. E a luta continua da mesma forma hoje. Forma como ela se trata é diferente, mas essa resistência é exatamente em torno disso. Ou se concentra a riqueza ou se divide a riqueza, e eu sou do seu lado. Eu sou daquelas que lutam pela construção de um país democrático, de um país justo, um país onde as pessoas trabalhem, mas têm o direito a viver bem e com muita dignidade. Para Almino Afonso, a maior parte dos relatos sobre o golpe militar de 1964 ignoraram o que ele considera fundamental diante do contexto da Guerra Fria, ou seja, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Segundo ele, isso resultou numa situação dramática para o ex-presidente Jango. O momento mais tenso foi a ameaça de invasão do território nacional. O golpe não pode ser entendido se não perceberem que nós estamos em pleno contexto da Guerra Fria, vale dizer, o choque entre os Estados Unidos e a União Soviética. E disso resultou uma ação militar e política dos Estados Unidos em toda a elaboração do golpe e na ameaça clara de, inclusive, invadir o território nacional. O prefácio do livro é de Fernando Moraes, autor de obras como Olga e Chateau. Para Moraes, se trata de uma obra honesta. O principal mérito do livro, na visão dele, é que descreve uma por uma as causas que levaram ao golpe militar. Entre elas, as negociações em torno da dívida externa que passaram a ser instrumentos de desestabilização do governo. É um documento verdadeiro de um político da maior envergadura, considerou Fernando Moraes. A senadora Vanessa também destacou alguns pontos importantes da obra. Tenta mostrar que o governo, no seu livro, que o governo de Jango não era um governo isolado, que o Jango, muito longe de ser repelido pela sociedade, era alguém que tinha muito apoio da sociedade. Essa é uma parte importante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que destaca está bem lá no finalzinho do livro, que é o pronunciamento que ele fez logo que o fato aconteceu. E o nosso programa Conexão Brasília segue. Fique com a gente.
Neste segundo bloco, você verá como foi o lançamento da campanha Eu Ligo 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Essa iniciativa foi lançada no Congresso Nacional no Salão Nobre. Veja a reportagem. No Congresso, dezenas de autoridades e de representantes de movimentos de mulheres acompanharam o lançamento da campanha Eu Ligo 180. Tolerância zero com a violência contra a mulher, que inquestionavelmente são vítimas da cultura machista de posse, de comando, de prevalência, que apesar de obsoleta e combatida, ainda persistem na nossa sociedade, infelizmente. Na cerimônia, que contou com a presença da ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, foi apresentado também um aplicativo para telefone celular, o Clique 180, que ajuda testemunhas e vítimas de violência a denunciarem os agressores. Integrante da direção da União Brasileira de Mulheres, UBM, no Amazonas, Vanja Santos aprovou a iniciativa. Que o Amazonas fica na lanterninha na utilização desse serviço. E eu acredito que a partir de hoje, com esse cerco que a gente faz institucionalmente, via movimentos sociais, à violência contra a mulher, ao combate à violência contra a mulher, nós comecemos a galgar, um degrau de maior utilização desse serviço, então melhor enfrentamento à violência. Então a ideia é que isso sirva como instrumento para a eliminação da violência contra a mulher. Entre 2005 e 2013, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, totalizou 3.600.000 ligações telefônicas. Com o novo aplicativo de celular, a expectativa é que esses números cresçam. Só nos primeiros dias de campanha, houve um crescimento de 40% nas denúncias. Essas denúncias, evidentemente, são misturadas. São denúncias de violência doméstica, são denúncias de assédio, são denúncias de violência sexual, são denúncias de que sabe que alguém está sendo vítima de agressão. Nós ainda não temos os dados trabalhados, mas isso é um dado muito significativo. Por quê? Porque a campanha pegou. À frente da Procuradoria da Mulher do Senado, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, disse que, em briga violenta de marido e de mulher, todos têm o dever de meter a colher e denunciar. No lançamento, foi demonstrado como usar o aplicativo de celular desenvolvido pela ONU Mulheres. O Clique 180 tem informação sobre a Lei Maria da Penha, mas também tem informação sobre o que é violência e o que fazer se uma mulher está sofrendo violência. O aplicativo inclui a rede de atendimento e tem uma função de fazer uma rota para que as mulheres possam acessar a unidade que elas precisem e estão sabendo também que elas podem esperar dessa unidade. O aplicativo para smartphone pode ser baixado gratuitamente para iPhone na Apple Store e para outros modelos de telefone celular na Google Play. Para fazer isso, basta digitar Clique 180 e seguir o passo a passo. Representantes de movimentos de mulheres que prestigiaram a solenidade consideram a nova ferramenta fundamental para combater a violência no país. Um instrumento, um mecanismo importantíssimo, porque na medida em que a violência contra a mulher ela começa a ganhar visibilidade na sociedade, é mais fácil você enfrentar a violência, é mais fácil também você garantir, superar a impunidade, que é uma das grandes questões centrais que a gente batalha. Ações como essa, movimentações, publicações, a utilização da mídia, para que a gente possa cada vez mais ganhar a população, no sentido da gente romper com o ciclo de violência que acometem as mulheres no nosso país.
O nosso programa está se aproximando do final e agora você vai saber mais sobre um tema muito importante para a região norte do país. Nessa semana, a bancada do Amazonas comemorou a aprovação da proposta de emenda à Constituição que garante a prorrogação por mais 50 anos de incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus. Veja a reportagem. Foram 3 anos de tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição, que prorroga por mais 50 anos os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, foi enviada àquela casa em 2011 pela presidente Dilma Rousseff. Esse era um compromisso da então candidata Dilma com o povo do Amazonas. A PEC foi aprovada por 366 votos favoráveis, 2 contra e 3 abstenções. Isso só foi possível depois do acordo fechado entre o governo e as bancadas de São Paulo e Paraná em torno da prorrogação da Lei de Informática, o primeiro projeto a ser aprovado. As áreas de livre comércio do Norte também foram prorrogadas até 2050. A votação foi acompanhada pelos 3 senadores do Amazonas. Eles vão trabalhar juntos para que a matéria seja aprovada no Senado o mais rápido possível. Todos os senadores do estado são integrantes do colegiado de líderes que decide a tramitação das matérias. No plenário da casa, a discussão em torno da prorrogação da Zona Franca já começou. Eu quero aqui dar um testemunho de tanta gente que lutou para que isso acontecesse no dia de hoje para buscar este acordo. E Vossa Excelência, inclusive, que aqui nessa casa representa a presidenta Dilma, foi um desses lutadores, senador Eduardo Braga, um desses lutadores em prol da nossa Zona Franca. E eu costumo dizer, andei esses dias nas ruas de Manaus e fiz uma pergunta. Participei de um programa de rádio ao vivo no meio da rua, interessante, e perguntei para o apresentador, quantos anos tem a Zona Franca? Qual a idade que a Zona Franca completou em fevereiro desse ano de 2014. E aí a pergunta se espalhou e demorou muito para aparecer quem respondesse corretamente. Uns falavam 60, 70, 80. A Zona Franca tem 47 anos de existência. Hoje na Câmara, brevemente aqui no Senado, dá a Zona Franca de Manaus mais 50 anos, um tempo que ela ainda não tem. Dá o meu testemunho. Eu participei da comissão que promoveu a organização dos órgãos da Amazônia. E foi nessa comissão, quando nós chegamos em Manaus, do Rosa da Fonseca, que levava todos os estudiosos, economistas e todos aqueles que faziam parte desse projeto, com a ideia da criação da Zona Franca de Manaus, que nasceu nessa reformulação. Nasceu o BASA, nasceu a Zona Franca, e eu estava nessa comissão e desembarquei em Manaus com todos os outros que eram responsáveis pela formulação desse projeto. Graças ao modelo do Polo Industrial de Manaus, o Brasil hoje, às vésperas de uma Copa do Mundo, tem demonstrado a excelência da produção das televisões mais modernas, que hoje não são mais importadas, são produzidas por brasileiros em plena Amazônia, no coração da floresta amazônica. E ainda há pouco o presidente Sarney fazia uma parte a Vossa Excelência e destacava momentos históricos com relação à criação da Zona Franca de Manaus. E quando ele terminou o seu aparte, eu disse: presidente, a maior contribuição entre muitas que Vossa Excelência deu para o Amazonas e para a Zona Franca, eu destaco a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e o apoio que o então presidente José Sarney deu ao texto do relator Bernardo Cabral para que a Zona Franca pudesse ser constitucionalizada. Mais um programa Conexão Brasília está chegando ao fim. Queremos saber a sua opinião. Mande elogios, críticas, sugestões para o e-mail programaconexãobrasilia@gmail.com. Muito obrigada pela sua audiência. O nosso programa volta na próxima semana aqui no Amazonsat. Fiquem bem. Tchau.